Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar o conceito da estrutura de dados chamado árvore rubro-negra, que é uma estrutura de dados muito importante e muito usada na prática. Uma árvore rubro-negra é uma especialização de uma árvore binária de busca. Então, só para a gente lembrar, quais são as características de uma árvore binária de busca. A principal característica desse tipo de estrutura de dados é que o custo das principais operações é da ordem da altura da árvore. Então, inserção, remoção, busca, encontrar o mínimo, o máximo, o piso, o teto, dentre diversas outras operações, tem custo da ordem da altura da árvore. A árvore binária de busca, como a gente viu, ela funciona bem em muitas aplicações. Porque, em geral, se você realiza inserção e remoção de chaves aleatórias ou aproximadamente aleatórias, a altura da árvore cresce muito lentamente, cresce na ordem do log do número de nós na árvore. Isso é muito bom, isso é muito eficiente. Então, na média, o desempenho é muito bom. Entretanto, a árvore binária de busca tem um problema relativamente sério, que é o seu pior caso. Ela tem um pior caso muito ruim, em que a altura da árvore fica da ordem de n. Nesse caso aqui, o pior caso, em que a árvore fica totalmente degenerada, ela é equivalente a uma lista encadeada. E a altura dessa árvore é n-1, o que é bem ruim. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar uma estrutura de dados que a gente chama de árvore autobalanceada. Essas árvores, existem mais de um tipo de árvore autobalanceada, ou simplesmente árvore balanceada. Esses tipos que a gente vai ver na disciplina são especializações de uma árvore binária de busca. A diferença para a árvore binária de busca é que essas árvores balanceadas mantêm a altura da árvore na ordem de log n, independente da sequência de inserções e remoções que são realizadas nessa árvore. Então, o pior caso dessas árvores, a altura delas são da ordem de log n, o que é muito bom. Como que essas estruturas de dados funcionam, Bom, a ideia básica é adaptar os algoritmos de inserção e remoção e aumentar as estruturas de dados com algumas informações. Adicionar algumas informações nos nós para permitir que durante a inserção e a remoção de nós, a gente consiga manter a árvore balanceada. Uma coisa muito interessante dessas árvores balanceadas, que são especializações de árvore binária de busca, é que as demais operações, fora inserção e remoção, não precisam ser reimplementadas. As implementações que a gente fez para a árvore binária de busca funcionam nessas árvores balanceadas, justamente porque essas árvores são especializações de uma árvore binária de busca. Então, a estrutura da árvore, aquela organização, a ordem que ela mantém os nós, é exatamente a mesma. Na disciplina, a gente vai falar da árvore AVL e da árvore rubro-negra. A gente vai ter mais tempo, destacar mais a árvore rubro-negra. A árvore AVL a gente vai falar dela superficialmente. Bom, só para dar uma ideia de como esses algoritmos funcionam, a gente precisa lembrar que para uma árvore ser balanceada, para ela manter a altura da ordem de log n, o que a gente precisa buscar é justamente esse balanceamento entre a subárvore esquerda e direita de qualquer nó da árvore. Então, a gente tem que tentar que a altura da subárvore esquerda seja parecido à altura da subárvore direita. Isso para todos os nós da árvore, certo? Então, é uma definição recursiva também de uma árvore balanceada. Vamos começar, então,
com a definição de uma árvore rubro-negra. Aqui do lado direito, vocês veem um exemplo de uma árvore rubro-negra. Como vocês podem ver, essa árvore é uma árvore binária de busca. Uma diferença para a árvore binária de busca é que algumas arestas são coloridas, né? Na realidade, a gente tem dois tipos de arestas vermelhas e arestas pretas. Certo? E essa é uma das informações que a gente aumenta, que a gente agrega à nossa árvore binária de busca para permitir o controle do balanceamento da árvore. Bom, não é só isso que é uma árvore rubro-negra, né? As cores das arestas permitem que a gente controle o balanceamento. E isso é feito através de 3 regras que essa árvore tem que obedecer, além da ordem natural da árvore binária de busca, ok? Então, a primeira regra é que uma aresta vermelha sempre vai para o lado esquerdo, ela sempre conecta o nó pai ao seu filho esquerdo. Tá? Uma aresta vermelha nunca pode conectar um filho direito, tá? Sempre o filho esquerdo. A segunda regra é que todo nó possui no máximo uma aresta vermelha incidindo nele. E isso inclui, né, os filhos, então as arestas que ligam um nó aos filhos. Então o nó raiz tem 2 arestas ligando os seus filhos. Somente uma delas no máximo pode ser vermelha. Tá? Mas essa regra também inclui a aresta que vem do pai daquele nó. A raiz não tem um pai, mas os outros nós todos têm um pai. Então, esse nó 6, ele tem uma aresta vermelha conectando ele ao seu filho esquerdo. Aqui não tem nenhum filho e o pai dele tem que ser obrigatoriamente conectado a ele por uma aresta preta. Não pode ter uma aresta vermelha aqui e outra aqui, porque teriam 2 arestas incidindo nesse nó da cor vermelha. Ok? A terceira regra, e é a regra que está mais diretamente relacionada ao balanceamento da árvore, diz que essa árvore, uma árvore rubro-negra, tem que ter um balanceamento negro perfeito. O que é o balanceamento negro? Vocês podem ver nessa árvore aqui que eu estou desenhando ela um pouco diferente do que a gente costuma desenhar uma árvore binária de busca. Mais especificamente, essas arestas aqui nas folhas, ó, e nos nós que não tem filho, eu estou representando as arestas nulas, certo? Então, esses tracinhos aqui, ó, são coisas que a gente em geral não desenha numa árvore binária de busca. Mas aqui na rubro-negra eu estou desenhando porque essas arestas nulas são importantes. Então as arestas nulas estão aqui nas folhas, né? Nos nós que não têm filhos e também em alguns nós internos que têm um único filho, certo? Então o nó 6, ele só tem o filho esquerdo. Esse filho direito aqui é nulo, certo? Então, o balanceamento negro perfeito significa que a distância de toda aresta nula até a raiz, considerando somente as arestas negras, ou seja, desconsiderando as arestas vermelhas, essa distância é igual para todas as arestas nulas, para todos os filhos nulos, certo? Então, se você pegar todos esses nós aqui que tem um filho nulo, se você calcular o número de arestas que tem arestas negras que tem no caminho desse nó até a raiz, tem que sempre dar o mesmo para todos os nós nulos da árvore. Então, por exemplo, esse nó 0 tem 2 nós nulos. Então, quantas arestas tem dele até a raiz? Tem 3 arestas, mas uma delas é vermelha. Então, a distância negra desse nó até a raiz é igual a 2, certo? Porque tem 2 arestas negras. Esse nó também tem 2 arestas negras, certo? Esse nó aqui, que tem esses 2
filhos nulos, também tem 2 arestas negras até a raiz, apesar de existirem 4 arestas no total. E se você observar, todos os nós que têm algum filho nulo, né, a distância desse nó, ou do filho nulo, né, mas é basicamente a mesma distância, exatamente a mesma, né, a distância desse filho nulo até a raiz vai ser sempre 2 arestas negras. Bom, é importante vocês saberem que essa estrutura de dados ela tem uma característica especial comparada com todas as outras estruturas que a gente estuda na disciplina. A árvore rubro-negra ela é uma estrutura de dados que vem sofrendo alterações, desenvolvimentos relativamente recentes. Então, na internet e mesmo em livros famosos, existem abordagens diferentes, definições diferentes para a árvore rubro-negra. Vários autores criaram melhorias e simplificações, certo? Eu vou seguir aqui nas minhas aulas a definição de árvore rubro-negra do Sedgwick e do Wayne, ok? O Cormen, por exemplo, utiliza uma definição diferente e a maioria dos recursos, das páginas na internet que eu vejo sobre a árvore rubro-negra segue essa definição do Cormen, tá? Eu aqui vou seguir a definição do Sedgwick, que na realidade foi o cara que propôs essas árvores juntamente com um colega dele pela primeira vez. E ele, hoje em dia, né, nesse livro que a gente usa dele, ele tem uma definição, uma implementação das operações da árvore rubro-negra que eu acho muito interessante, eu acho mais simples e mais elegante. Então, eu vou seguir a definição do Sedgwick e do Wayne. Bom, existe toda uma teoria que mostra que a altura de uma árvore rubro-negra, no pior caso, ela é menor ou igual a 2 vezes o log do número de nós, o que é da ordem de log n e o que é muito bom, né? Muito melhor do que a ordem de n. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes dessa teoria, né? Mas basicamente o que a gente pode entender é que a gente tem essa regra 3, né, da árvore rubro-negra, que diz que a distância negra, né, de qualquer nó nulo, de qualquer aresta nula até a raiz tem que ser a mesma. E tem aquela outra regra que não permite que 2 nós recebam 2 arestas negras incidindo no mesmo nó. Então, essas 2 regras juntas forçam que as arestas vermelhas sejam, no pior caso, intercaladas, né? E a gente tem que se preocupar com as arestas vermelhas porque elas não entram, né, nessa distância negra. E então a árvore rubro-negra ela só se preocupa em garantir que a distância negra seja limitada, né? Mas ela também se preocupa em limitar o número de arestas vermelhas, justamente porque ela não deixa 2 arestas vermelhas incidirem no mesmo nó. Então, no pior caso, a gente teria algo assim, ó, uma sequência de arestas em que você teria uma vermelha, uma preta, uma vermelha, uma preta, uma preta, uma vermelha. E isso poderia se repetir em toda a árvore. E isso garantiria que, no pior caso, né, a altura da árvore seria o dobro de log de n. Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas isso é importante vocês saberem que essa estrutura de dados tem essa garantia. Bom, então vamos agora ver como que a gente pode realizar a inserção de um novo nó em uma árvore rubro-negra. A primeira coisa a observar é que o algoritmo de inserção inicialmente vai ser igual ao algoritmo de inserção da árvore binária de busca. Ou seja, a gente vai fazer a busca, né, do elemento na árvore binária.
até encontrar a posição onde ele deveria estar. E a gente vai inserir esse nó ali. Então, observe essa árvore binária aqui, é uma árvore binária de busca e é uma árvore rubro-negra. A gente pode ver que todos os links nulos estão a uma distância negra de 1, né? Só tem uma aresta negra entre os filhos nulos, né? As arestas nulas e a raiz. Então, se a gente tiver que inserir o número 35 nessa árvore, em que ponto ele teria que entrar? A gente tem que fazer a inserção, como a gente sempre faz na árvore binária de busca. 35 é maior que o 30, vai para a direita. 35 é menor que 40, vai para a esquerda. Então, ele deveria entrar nesse ponto. Bom, a gente vai analisar agora, primeiro, dois casos, quando a gente quer inserir um novo nó, em um nó da árvore que não tem incidência vermelha, que nenhuma aresta vermelha está incidindo nele. Esse é um caso mais simples, esses são dois casos, na realidade, que são mais simples. Então, o 35, por exemplo, deveria entrar aqui, e é aqui que a gente vai inserir ele mesmo, ou seja, a gente vai inserir no mesmo lugar que a gente inseriria se estivesse com uma árvore binária de busca tradicional. Bom, para inserir ele aqui, a gente tem que decidir qual a cor da aresta que a gente vai inserir. Então, a gente poderia escolher a cor negra, né? Isso é uma boa escolha? Não, não é, porque isso viola a regra número 3. Se eu insiro uma nova aresta negra, eu estou inserindo sempre na árvore binária de busca, eu insiro um novo nó em um link nulo. Né? Eu insiro quando eu acho um filho nulo, e aí é aqui que eu insiro esse nó. Se esse cara era um link nulo, significa que a distância negra daqui até a raiz tinha um determinado valor. No caso aqui é 1, né? Mas poderia ser qualquer outro valor. O fato é que agora eu pendurei um novo filho aqui com uma aresta negra. E como eu criei um novo nó, eu criei dois novos filhos nulos. Só que a distância negra desses filhos nulos para a raiz agora não é mais 1, vai ser 2, porque eu acrescentei uma aresta negra. Então, eu acabei de criar dois filhos nulos e a distância negra desses filhos até a raiz é diferente de todos os outros filhos nulos da minha árvore rubro-negra, certo? Porque anteriormente todos os filhos nulos tinham a mesma distância. Nesse exemplo aqui era 1. Agora eu acrescentei dois filhos nulos com uma distância maior. Eu quebrei a regra 3 e eu quebrei de uma forma muito difícil de arrumar, porque imagina, essa árvore pode ser gigante. Então, se eu quebrei essa regra 3 aqui, nesse ponto, significa que todos os outros nós estão com uma distância menor do que esse nó. Isso é muito difícil da gente consertar. Como a gente tem essa premissa de que as arestas vermelhas não são contadas, né, na distância negra, a melhor opção sempre, quando eu for inserir um novo nó, é inserir esse novo nó usando uma aresta vermelha, certo? Porque aí, eu criei dois filhos nulos, mas a distância desses dois filhos até a raiz é a mesma da distância desse antigo filho nulo aqui, né? E desse, de todos os outros, porque eu pendurei esse cara usando uma aresta negra. Então, a distância negra desse cara até a raiz é exatamente a mesma do pai dele, porque essa aresta não conta na distância negra. Então, isso é o mais natural. Dessa maneira, se eu inserir um novo nó como filho esquerdo de um nó que não tinha nenhuma aresta vermelha conectada a ele, incidente a ele, a inserção vai acontecer sem nenhum problema. Eu não vou causar nenhum problema na minha árvore, não vou violar nenhuma restrição. Né? Esse nó não tinha nenhuma aresta vermelha incidente, eu vou inserir uma agora, isso é permitido. Essa aresta não vai alterar distâncias negras de nenhum nó, então está tudo
Ok, né? E aí a terceira regra, né, que eu tenho que respeitar é que as arestas vermelhas sempre conectam filhos esquerdos, né? Então, como o 35 ele foi conectado aqui à esquerda do 40, ele também respeita essa regra, certo? Bom, agora vamos ver um segundo caso de inserção em um nó que não tem incidência vermelha, que é, nesse exemplo, inserir o número 45. O número 45 ele é o maior de todos, então ele vai entrar aqui, ó, à direita do 45. De novo, eu vou usar uma aresta vermelha pelas mesmas razões do caso anterior. Entretanto, aqui eu não tenho opção, eu tive que inserir esse cara como filho direito do 40. Eu usei uma aresta vermelha para conectar um filho direito, e isso viola a regra número 1 da nossa árvore rubro-negra. Como que eu posso resolver esse problema nessa árvore? Pare o vídeo e pense um pouco numa forma de modificar essa árvore de maneira simples, principalmente modificando aqui só perto desse novo nó. Não quero modificar coisas longe, não quero modificar nós que estão distantes desse novo nó. Quero modificar só nós que estão aqui perto. Como que eu posso mexer nessa árvore para não violar a regra 1? Para consertar essa árvore, depois dessa inserção, como que eu conserto ela? Para ela voltar a ser uma árvore rubro-negra. Bom, a resposta disso é fazer uma rotação nessa árvore. Essa é a forma mais simples de corrigir. E aqui no caso a gente chama essa rotação de uma rotação à esquerda. Uma rotação sempre é centralizada em uma aresta, tá? Então a rotação que eu vou fazer é jogar o 45 para cima, vai ficar no lugar do 40, e o 40 vai cair como filho esquerdo do 45. Que é exatamente isso aqui, certo? Então eu joguei o 45 que eu tinha acabado de inserir para cima como filho do 30 e pendurei o 40, tirei o 40 dali e joguei ele como filho esquerdo. E agora essa árvore aqui é uma árvore rubro-negra, porque eu tenho uma aresta vermelha, né, conectando o filho esquerdo. Então, os dois casos de inserção em nó que não tem uma aresta vermelha incidindo nele são bem simples, né? O primeiro caso, eu não tenho que fazer nada, eu dei sorte, inseri e a árvore continuou sendo rubro-negra. E o segundo caso, eu tive que fazer essa operação de rotação, mas que é uma operação super simples, local, né? Eu só preciso mexer ali com 2 ou 3 nós para realizar essa rotação, certo? Bom, agora vamos dar uma analisada nos casos mais complicados, que são as inserções em que eu tenho que pendurar um nó, inserir um novo nó, em algum nó da árvore que tenha incidência de uma aresta vermelha. E esses casos a gente pode dividir em 3 casos, né? Considera aqui uma aresta vermelha qualquer, né? Lembrando que ela sempre tem que pender para a esquerda, né? Ela sempre tem que conectar um filho esquerdo. Então, olhando para essa aresta, existem 3 casos que podem acontecer de inserção em nós que essa aresta está tocando, né? Essa aresta está incidindo, né, nesses 2 nós. Então, se eu inserir um nó como filho de algum desses nós, eu vou estar violando a regra 2, né? Então, o primeiro caso é inserir um número, né, uma chave, que é menor do que os 2 nós conectados pela aresta vermelha. Se eu inserir o A aqui no caso, esse nó vai violar a regra 2, porque eu vou ter 2 arestas vermelhas incidentes nele, certo? Lembrando que, de novo, a melhor opção é sempre conectar o novo nó usando uma aresta vermelha. Se eu usar uma aresta negra, vai ser bem mais difícil eu arrumar essa árvore, tá? Então, esse é o primeiro caso. Eu inseri uma chave que é menor do que as duas relacionadas, as 2 chaves conectadas pela minha aresta vermelha, que eu estou considerando.
O segundo caso é quando eu insiro uma chave que está entre as duas chaves. Né? No caso aqui, essa chave teria que entrar aqui como filho direito do nó B. E também eu estou violando a regra 2. E o terceiro caso é quando essa chave é maior do que essas duas chaves. E aí eu vou pendurar ela aqui no D, e aí o D vai estar violando essa regra a regra 2, né? Da incidência das arestas vermelhas. Então, vou apresentar agora como que a gente pode, depois de fazer uma inserção de um nó, né, de um nó que vai ser conectado a um nó que já tem uma aresta vermelha, como que eu corrijo essas violações, né? Como que eu mantenho as 3 regras após uma inserção. O que a gente vai ver vão ser 3 operações locais, são operações que agem somente nos nós próximos da onde eu estou fazendo a modificação na árvore, tá? Então, vão ser 2 rotações e uma operação de inversão de cores. Essas operações elas são usadas para realizar a manutenção da árvore, tanto na inserção quanto na remoção de um nó, que são, né, os 2 casos em que eu modifico a minha árvore binária de busca e eu tenho que garantir que as regras da árvore rubro-negra são respeitadas. Só que hoje a gente vai focar, né, nesse vídeo, a gente vai focar somente na operação de inserção, tá? Mas só chamando a atenção que essas operações locais servem também no caso de remoção. A primeira operação que eu quero mostrar para vocês é o que a gente chama de rotação à esquerda, que é a operação que a gente já realizou naquele segundo caso de inserção, que era um caso simples. Uma rotação sempre é centralizada em uma aresta. Então, uma rotação à esquerda, sobre essa aresta vermelha aqui, ó, veja que esse aqui é um caso genérico. Ó. Eu tenho um nó B, que é filho de alguém, pode ser filho esquerdo ou filho direito. Esse nó B está conectado por uma aresta vermelha a um nó D, e esses caras têm filhos que são subárvores aqui, que não importa se é um nó, se é nulo, ou se são subárvores muito grandes, ok? Então, o que eu faço na rotação à esquerda é jogar o D para o lugar do B, eu vou subir o D vai virar pai do nó B, o B cai, certo? A subárvore esquerda, então, o B era pai, né? O filho direito do B era o D, né? Porque o D é maior que o B. E aqui eu mantenho a ordem, né, da árvore porque eu jogo o B como filho esquerdo do D, certo? O filho esquerdo de B se mantém. A subárvore A aqui, que são caras que são menores do que B e, obviamente, menores do que D também. A subárvore E também, que era filho direita do D, continua, né, como filho direita do D, certo? Já essa subárvore C, ó, ela era filha esquerda do D. Então, esses valores em C são valores que são menores do que D, mas maiores do que B. São valores que estão entre os dois, certo? Então, eu vou trocar agora essa subárvore, que era filha de esquerda de D, agora vai virar filha direita de B. E eu mantenho a ordem, né, de todos os nós, certo? Ó, todo mundo aqui é menor do que B, todo mundo aqui é maior do que C, mas menor que D, e todo mundo aqui é maior do que D, certo? Isso vale na árvore original também. Okay? Bom, a rotação à direita é o simétrico disso aqui, é o espelho da rotação à esquerda. Eu saio daqui e venho para cá, certo? Eu tenho uma aresta que eu vou fazer uma rotação em uma aresta que está conectando o filho esquerdo, né? Um nó ao seu filho esquerdo. E aí eu vou fazer o contrário, né? Vou subir o B, descer o D
e trocar o C de pai, né? O C que estava pendurado aqui no B vai ser pendurado aqui no D, ok? Lembrando que sempre eu vou fazer rotações em arestas vermelhas, tá? Isso é uma constante, uma invariante do nosso do algoritmo de inserção da árvore rubro-negra. Bom, a terceira operação é mais simples. Eu vou simplesmente trocar cores de arestas. A terceira operação eu uso nesses casos em que eu acabo tendo um nó conectado com seus filhos por arestas vermelhas. Esse caso sempre vai acontecer que o pai desse cara, esse cara é conectado ao seu pai por uma aresta negra. Então, a inversão de cores vai simplesmente inverter as cores dessas três arestas que incidem no nó pai, aqui no caso que é o B, certo? E eu não vou mexer nas arestas, nas conexões das arestas. Vou trocar simplesmente as cores, tá? Passar essas arestas vermelhas para preto e essa aresta preta para vermelho, certo? Um ponto importante para vocês pensarem aqui nessas três operações é que nenhuma delas influem na regra 3, que é a distância negra dos nós nulos até a raiz. Eu fazendo qualquer uma dessas operações, eu não altero a distância negra de nenhum nó envolvido nessa árvore. Bom, vamos analisar um caso aqui, dois casos, né? A rotação à esquerda, a rotação à direita vai ser similar e a inversão de cores. Primeiro, é importante você se convencer de que para os nós que estão fora dessa subárvore, essa operação não vai alterar nada, né? Essa operação só pode alterar distância negra para nós nulos que estão aqui embaixo, né? Que estão aqui nessa subárvore. Os nós nulos que estão em outras partes da árvore não vão ser influenciados por nada que eu fizer aqui, correto? Agora, vamos tentar ver por que fazer essa rotação não altera a distância negra de nenhum nó nulo aqui nessa subárvore. Bom, a razão disso é porque eu estou mexendo em uma aresta vermelha, certo? Então, ó, todo mundo que está aqui embaixo do D, eu vou jogar o D para cima, né? Então, eu vou remover essa aresta de todos os caminhos de nós dessas subárvores até a raiz. Essa aresta vai ser removida desses caminhos, né? Porque agora, ó, na realidade, vai ser removida só dos subcaminhos dessa subárvore, né? Da subárvore E. Todos os caminhos daqui até a raiz não passam mais nessa aresta. Mas, em relação à distância negra, isso não importa, né? Porque a distância negra ignora a aresta vermelha. Então, se eu tirei uma aresta vermelha, não faz diferença nenhuma, certo? Bom, com relação à subárvore A, o que eu faço é o contrário. Eu adiciono, ela não tinha, os caminhos desses nós não passavam por essa aresta vermelha. Agora vão passar. Mas, novamente, eu posso remover ou incluir arestas vermelhas em caminhos que a distância negra vai continuar a mesma, porque ela desconsidera a aresta vermelha, certo? E essa subárvore C não muda nada, eu não estou nem mexendo nos caminhos, porque... pelo menos em relação às arestas. Aqui, esses caminhos passavam por essa aresta, aqui vão continuar passando por essa aresta. Certo? Então, essa rotação não influencia nas distâncias negras de nenhum nó dessa subárvore. Certo? Isso é muito importante. Pela mesma razão, a rotação à direita também não causa nenhuma alteração na distância negra. E a inversão de cores? Eu estou invertendo as cores de três arestas. Será que isso não altera, né? Eu estou criando duas arestas negras. Eu estou trocando duas arestas negras por uma vermelha, né? Eu estou invertendo a cor de duas vermelhas para negra e de uma negra para vermelha. Isso não vai alterar a distância negra?
Não. Por quê? Você tem que olhar para os nós de cada subárvore de forma independente. Independente de qual a distância de um nó aqui nessa subárvore, né, a distância negra, né, de um nó dessa subárvore até a raiz, olha, todos os caminhos que saem daqui e vão para a raiz, desculpa, passam por essa aresta, que é vermelha e não conta na distância negra, e depois passam por essa aresta, que é negra e conta, certo? E depois dali para cima, né, tem a distância normal. Mas o fato é que elas estão passando numa aresta vermelha e em uma negra. Então essas duas arestas contam uma unidade para a distância negra. Quando eu inverto as cores, eu continuo contando uma unidade, né? Porque aqui agora eu tenho uma aresta negra aqui, mas não tenho mais aqui. Então simplesmente para esses caras aqui, eu troquei uma aresta negra aqui por uma aresta negra aqui. Todos os caminhos daqui até a raiz passam por essas duas arestas. Eu simplesmente troquei uma negra por uma vermelha. E o mesmo vale para esses caras de cá, né, do lado direito. Esses caras também, ó, todos os caminhos eu simplesmente troquei uma aresta vermelha por uma aresta negra. Certo? E o nó B? Bom, o nó B não importa, porque ele não tem um link nulo aqui. Com certeza, esses dois links não são nulos. Tá? Então, não tem nenhuma distância negra aqui relacionada à regra 3. Né? Não tem filho nulo aqui. Se essas arestas são vermelhas, é porque não tem filho nulo. Tá? Bom, então agora vamos olhar mais especificamente, né, com mais detalhes, os 3 casos de inserção de um nó em um nó, né, eu vou inserir um nó em um nó que tem incidência vermelha, né, que é aquele caso que a gente comentou. O primeiro caso, ó, se eu tiver essa aresta e eu quiser inserir, por exemplo, a chave C. A chave C vai ter que entrar aqui, né, porque ela é maior do que A e B, ela é maior que B. Esses links aqui, ó, que estão sem nada embaixo, são links nulos, ou não. Aonde eu quero inserir aqui é um link nulo, tá? Então você vai entrar aqui, esse cara aqui é um link nulo. Esses caras aqui não importam se são nulos ou não, ok? O que importa é que esses caras são negros, esse cara é negro, esse cara é negro e esse é vermelho. Então, inserir o C, como sempre, ó, eu vou inserir o C usando uma aresta vermelha. E aí eu vou causar um problema, né, na regra 3, que esses dois, na regra 3 não, na regra 2, certo? Esse nó está com duas arestas vermelhas conectadas a ele. Isso não pode. Como que eu posso resolver isso? Eu posso aplicar aquela operação que inverte as cores. Ó. Tem duas vermelhas e uma negra ali. Inverto as cores. Pronto. Resolvi meu problema. Ok? Então, esse é o primeiro caso. Esse é o caso mais simples. Só aplico uma inversão de cores e resolvo meu problema. E lembrando que eu não estou mexendo nada na regra 3, não estou influenciando a regra 3, então ela continua valendo, certo? Bom, o segundo caso é se eu tiver B e C e querer inserir A. Então o A vai entrar como filho esquerdo aqui de B, né? Ele é menor do que B e C. E aí, de novo, eu vou ter o nó B com duas arestas vermelhas incidindo nele. E isso não pode. Como que eu posso resolver isso? Eu resolvo em 2 passos. Primeiro, eu faço uma rotação à direita nessa aresta. Certo? Então, eu vou descer o C e subir o B, né? E vou acabar dessa maneira aqui. Lembrando que esse filho aqui, ó, que estava no B, vai acabar vindo para o C, né? Mas isso, lembrem que isso não influencia nem a ordem da árvore, né? Ele mantém a ordem e também mantém a regra 3 lá, as distâncias negras. Mas ele não mantém a questão da incidência das arestas vermelhas. Eu ainda tenho um nó com duas arestas vermelhas incidindo.
Mas esse caso é igual ao caso anterior. Então, para resolver isso, a gente já sabe. É só aplicar a inversão de cores. E aí eu acabo chegando em uma situação válida. Certo? Então, esse é o segundo caso dessa inserção. O terceiro caso da inserção é um caso um pouco mais complicado. Imagine que, considerando essa aresta vermelha, eu quero inserir o nó B, que é um nó que está entre A e C, né? Então, ele tem que entrar aonde? Como filho direito de A, certo? E aí, novamente, o nó tem um nó aqui, que é o nó A, que tem duas arestas vermelhas. Então, como que eu resolvo isso? Eu vou resolver em 3 passos. Primeiro, eu tenho que fazer uma rotação esquerda nessa aresta aqui. Se eu fizer uma rotação esquerda aqui, o que eu vou obter? Essa configuração. E, novamente, a gente caiu numa situação que a gente já viu, né? O que eu tenho? Eu ainda estou com um problema, né? Eu tenho esse nó B agora com duas arestas vermelhas incidindo nele, mas a gente já sabe resolver esse problema. Faz uma rotação direita nessa aresta aqui de cima. E aí eu vou cair nesse caso, que ainda é problemático, mas a gente também já sabe resolver. É só inverter as cores dessas 3 arestas aqui do nó B. E aí, finalmente, eu resolvo a minha situação, certo? Então, essas são as 3 situações que eu posso encontrar quando eu estiver inserindo um novo nó em um nó com incidência vermelha. Certo? Quando eu preciso pendurar um novo nó em um nó que já tem uma aresta vermelha incidindo nele. Bom, vamos agora analisar um exemplo específico para entender como que a dinâmica do algoritmo acontece, né, num exemplo, para tentar fixar o conceito do algoritmo e também entender um outro problema que esse algoritmo tem e que a gente não tratou naqueles casos específicos, tá? Bom, então a gente tem essa árvore, que é uma árvore rubro-negra, e agora a gente vai inserir a chave 25. Onde que a chave 25 vai entrar? Aqui, à direita da chave 20, né? Ela está entre o 20 e o 30. Bom, isso causou um problema, né? Problema daqueles mais complicados, né? Que eu tenho um nó agora com duas arestas incidentes, mas a gente já sabe resolver isso, né? É só inverter as cores das arestas desse nó. E aí eu caio nesse problema, certo? Caio nessa situação, nessa configuração. Mas veja bem, agora a gente resolveu o problema local que foi criado quando eu inseri esse nó, só que a solução desse problema foi jogar uma aresta vermelha para cá, né? Transformar essa aresta que era negra em vermelha. E agora eu gerei um outro problema, porque esse nó aqui, que era o pai do 20, que é o avô do nó que foi inserido, ele acabou ficando com duas arestas vermelhas incidentes nele. E agora? Como que eu resolvo essa situação? Bom, essa é uma situação nova que a gente não tinha considerado, mas na realidade é uma situação que é similar ao que a gente viu. O que eu fiz foi criar uma aresta vermelha, né? Na realidade eu não criei, eu transformei uma aresta negra em uma aresta vermelha aqui para cima da onde eu inseri o nó. E isso a gente pode tratar como se eu tivesse inserido um nó aqui, ó, né? Quando eu insiro um nó na árvore, né, o que eu faço é inserir uma aresta vermelha e é isso que pode causar problemas, né? Então, eu caio em um caso que eu já conheço, né? Que é um caso, ó, aquele caso em que eu tenho um nó central aqui com duas arestas vermelhas, as duas conectadas
as duas como para o lado esquerdo. Né? E aí como que eu resolvo isso? É só fazer uma rotação direita nessa aresta. E aí, essa rotação direita, agora veja que foi uma rotação, né, que já envolve uma árvore maior aqui, né, no nosso exemplo. Então, ó, veja que eu modifiquei. A árvore muda bastante de cara, mas continua sendo uma operação local, né? Eu só mexi, ó, nesse nó e nesse nó, certo? Troquei alguns links aqui e eu acabei caindo nessa árvore. E agora, beleza, eu resolvi aquele problema anterior, mas caí, né, como a gente já viu, né, quando eu estou nessa situação e eu aplico a rotação direita, eu sempre vou cair nessa situação em que eu tenho um nó com duas arestas, né, que estão conectando os fios vermelhos. E aí, como que eu resolvo isso? Bom, uma outra observação é que eu posso agora continuar, né, usando aquela ideia de que isso aqui é a mesma coisa de se eu tivesse inserido um nó aqui, né, um novo nó aqui, eu cairia naquela situação que a gente já conhece. E aí é só aplicar a operação de inversão aqui nesse nó. Como essa é a raiz da árvore, ela não tem uma aresta aqui. E a inversão na raiz, ela simplesmente transforma essas duas arestas em negras e, né, não tem aresta para ela transformar aqui em vermelho, mas não tem problema nenhum, é isso mesmo. Então, funciona dessa forma, ok? Bom, vamos então ver um resumo da operação de inserção numa árvore rubro-negra. Bom, o primeiro ponto é que a gente segue o algoritmo da árvore binária de busca normalmente, até encontrar a posição onde o nó deve ser inserido, certo? Seguindo a ordem da árvore binária de busca. Segundo ponto é que a gente sempre insere o novo nó usando uma aresta vermelha, certo? Sempre para inserir um novo nó a gente tem que criar uma aresta nova, né? Tem que conectar ele com algum outro nó, e a gente faz isso usando uma aresta vermelha. Okay? Terceiro ponto, essa inserção pode quebrar as regras 1 e 2 da árvore rubro-negra. Nunca uma inserção quebra a regra 3 porque a gente usa uma aresta vermelha. Né? A aresta vermelha não influencia nas distâncias negras, que é a regra 3. Certo? Bom, aí a gente usa aquelas operações locais, as três operações, né, as duas rotações e a inversão de cores, para corrigir possíveis problemas criados localmente. Só que a correção desses problemas que ocorreram, né, essas operações locais, elas resolvem o problema só localmente, mas não resolvem globalmente. Mais especificamente, a operação de inversão de cores, ela propaga uma aresta vermelha para cima da árvore. Né? Ela troca duas arestas vermelhas, filhas de um nó, por uma aresta vermelha que conecta o pai daquele nó. Então, uma aresta vermelha era uma aresta negra que se torna vermelha numa parte superior da árvore. E isso, né, é uma propagação de um problema, porque essa aresta vermelha pode criar problemas para o avô, né, para o pai daquele nó, que já pode ter alguma aresta vermelha incidente nele. Mas aí a gente viu que a gente pode tratar esse problema de forma recursiva, né, durante a inserção, como se fosse uma nova inserção. Então, à medida que essa aresta vermelha possivelmente pode ser propagada para cima, a gente vai aplicando as mesmas operações locais, né, as mesmas regrinhas para corrigir os problemas que possam surgir. Então, basicamente, os problemas que eu crio propagando uma aresta vermelha para cima são idênticos aos problemas de inserir um novo nó usando uma aresta vermelha. Certo? E aí, um ponto que a gente não tratou muito claramente
é que essa propagação dessa aresta vermelha pode acontecer ou vai acontecer até eu alcançar um nó que não tem incidência vermelha, né? Então, se eu tinha um nó lá no meio da árvore que não tem incidência vermelha, e aí eu propago uma aresta vermelha para esse nó, ele não vai ter problema nenhum, esse nó vai absorver essa aresta vermelha, ele não tinha nenhuma, ele vai ter agora uma, mas isso é permitido, certo? Ou, no pior caso, essa aresta vermelha vai ir, né, sendo propagada até chegar na raiz. E a raiz nunca tem problema de eu propagar uma aresta vermelha para ela, porque se ela tiver acabar com duas arestas vermelhas, eu faço a inversão de cores e aí quando eu propagar para cima da raiz não tem mais ninguém ali e isso não vai causar nenhum problema mais, certo? Então, esse é o vídeo de hoje sobre inserção em árvore rubro-negra.